Eu tô cansado de ver pessoas hoje em dia com dificuldade em conseguir criar bons posts e criativos, e justamente por isso eu separei essas 4 etapas que vai deixar extremamente simples você conseguir desenvolver um trabalho profissional, mesmo que você seja iniciante e mesmo que você seja amador ou nem mesmo um profissional da área. Então, bora lá! Salve, salve meus lindos e lindas, e pela primeira vez, Breno Malagodi aqui com vocês. E antes da gente começar, obviamente eu quero deixar claro que quanto mais base e conhecimento você tiver sobre os princípios do design, melhor vai ser o resultado que você vai conseguir tirar dessas mesmas 4 etapas. Ah, Breno, mas você disse que mesmo eu sendo iniciante ou amador, eu vou conseguir desenvolver criativos profissionais. E sim, você vai conseguir desenvolver criativos profissionais, só que, obviamente, você não consegue, mesmo através dessas mesmas 4 etapas, tirar o mesmo proveito que uma pessoa que já estudou, que já tem mais bagagem profissional e repertório dentro do design, sobre os princípios, sobre tipografia, sobre cores, vai conseguir tirar. Caso você consiga, mesmo através dessas 4 etapas, tirar o mesmo proveito, é 2 ou 1. Ou o cara que estudou, não estudou e não executou tão bem, ou você é muito fora da curva. Mas, independente de qual situação seja, através dessas 4 etapas você vai conseguir sim desenvolver um bom criativo. E, inclusive, para contextualizar vocês aqui, eu tô com a minha notinha, por isso que eu tô olhando aqui, quais que são essas 4 etapas que a gente vai seguir? As 4 etapas são base e alinhamento, informações principais, imagens e elementos e detalhes finais. Quando você separa nessas 4 etapas, você cria um processo e fica muito simples de você desenvolver qualquer tipo de criativo, e na parte prática você vai ver o como que realmente facilita muito a nossa vida e melhora o nosso fluxo de trabalho. E para a gente executar esse trabalho, eu garanti que todo mundo vai conseguir seguir a mesma linha e também utilizar o mesmo programa, seguindo o mesmo fluxo. Eu vou também utilizar um programa gratuito. Então, vamos começar. O programa gratuito que eu vou utilizar é o Figma. Então, se você já é designer, muito provavelmente você já conhece esse programa simplesmente por ele ser um dos melhores programas que tem no mercado para criação de post, para criação de site, para criação de aplicativo. Você vai conseguir, você provavelmente ou já utiliza ou já vê muitos profissionais utilizando. E se você não é da área, eu mesmo assim recomendo demais você utilizar esse programa, justamente porque se você um dia contratar um profissional, se você um dia contratar um designer, muito provavelmente ele vai estar utilizando esse programa. Então, se você tiver pelo menos a base de como ele funciona, você vai conseguir, por exemplo, negociar ou pedir para ele também te enviar os arquivos abertos ali, compartilhar com você. Você pode fechar um valor a mais para você ter acesso a esses arquivos que o designer criar e você também conseguir reproduzir ou, por ter acesso, passar para os próximos designers que você contratar. Enfim, independente das situações, eu recomendo demais você a utilizar esse programa. E para você começar, é só você vir aqui, comece grátis, criar sua conta, e na hora que você entrar pela primeira vez, ele já vai cair numa página incrivelmente semelhante a esse. O meu, no caso, está baixado, só que se você está entrando aí pela primeira vez, você não precisa nem baixar e instalar ele no seu computador. Ele funciona diretamente através do navegador, através do Google Chrome, através do Opera, através do navegador que você estiver utilizando. Enfim, por isso, mais um motivo que eu recomendo você utilizar esse programa. E aí, na hora que você cair nesse painel, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui nessa partezinha de cima para criar um novo design. E aí, você já cai aqui como se fosse o nosso arquivo principal que a gente vai utilizar para trabalhar. E aí, só para contextualizar para a galera que não conhece, na hora que a gente entra aqui, a gente tem 3 painéis principais. A gente tem esses 2 laterais e a gente tem esse aqui de baixo. Esse lateral aqui é basicamente onde a gente pode organizar as páginas do nosso arquivo. Nesse caso, a gente só vai trabalhar com a página 1 mesmo. Aqui você tem todas as layers, no nosso caso está vazio, mas quando a gente criar nosso primeiro arquivo aqui, você vai ver que já vai começar a aparecer os nossos textos, as cores, as formas, as imagens que a gente colocar. Tudo fica organizado em forma de layer aqui. Esse painelzinho da direita é basicamente os painéis de configurações, onde a gente vai poder ajustar todos os elementos que a gente estiver selecionando e que a gente estiver utilizando. E esse aqui de baixo são basicamente todas as ferramentas que a gente tem. Então você vê que conforme a gente seleciona alguma ferramenta diferente, inclusive já muda aqui o painel da direita, que são o painel das configurações. E aí, agora sim, com você minimamente contextualizado de como é o programa do Figma, a gente pode vir aqui na nossa gradezinha e clicar. Ele já vai criar o nosso framework, que basicamente seria a nossa área de trabalho, que basicamente seria o nosso arquivo principal. E só de ter criado, você vê que no nosso painel de configurações, olha só, já apareceu as configurações e a gente consegue começar a trabalhar aqui com o nosso arquivo. E aí,
como eu vou simular um criativo para a gente facilitar a nossa vida, para mostrar para vocês essas 4 etapas, a gente vai começar através da base e do alinhamento. Então, a gente vai colocar aqui o tamanho de 1080 por 1440. Ó, você vê que ele já ajustou aqui, ele está da cor branca por enquanto. A gente pode renomear o nosso arquivo. Eu vou colocar aqui post 0, vou colocar post 1 só. Post 1. E aqui você também consegue mudar a cor. Eu vou colocar 060606, que é basicamente um preto quase 100% preto, mas não chega a ser 100%, 100%. Olha, tá quase aqui no final. E aí, aqui a gente já tem a base da nossa primeira etapa. E para a gente finalizar a primeira etapa aqui que a gente vai fazer também, a gente vai vir aqui, ó, nas opções aqui de baixo. A gente também, aqui dentro do Figma, se você estiver utilizando Canva, se você estiver utilizando Photoshop, tem outras formas, muda de programa para programa. Mas se você estiver utilizando Figma, a gente consegue vir aqui nessa parte de Layout Guide e criar, ó, um novo layout de guias. E é justamente essa função que a gente vai utilizar para criar a base e deixar extremamente simples da gente saber os lugares, o espaçamento que a gente tem para trabalhar dentro do nosso design. Se você vir aqui e clicar, você abre as configurações desse painel de guias. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, em vez de 5, a gente quer 6 guias. Você pode, ó, mudar o tamanho de guias. A gente vai colocar que a gente quer 6 guias. A gente vai colocar que a gente quer o espaçamento de 80 uma margem de 80 comparado com as laterais, ou seja, 40 pixels de cada lado, e a gente vai colocar o espaçamento de 20 entre cada uma delas mesmo, a gente vai manter padrão, e a gente vai vir aqui, agora de novo, vai criar um novo layout de guias, porém, agora em vez de ser coluna, a gente vai criar linhas. E aí, através daqui, a gente vai colocar basicamente as mesmas configurações. Eu quero 6 linhas, eu quero um espaçamento de 20 entre elas, porém, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai vir aqui, vamos pegar nossa calculadora e vamos colocar 1440, que é a altura total do nosso arquivo, menos 1080, que seria basicamente o espaço que apareceria no Instagram caso a pessoa esteja vendo o nosso conteúdo, por exemplo, na aba Explorar. Se a pessoa estiver diretamente no nosso perfil principal, ela vai visualizar o arquivo inteiro por 1440, porque agora, entre aspas, é o novo formato padrão de visualização de dentro dos perfis do Instagram. Pode mudar amanhã, pode mudar. Se você estiver assistindo esse vídeo futuramente, pode ser que mude pra caramba, mas por enquanto é 1440. Porém, quando a pessoa visualiza esse nosso arquivo na aba Explorar, por exemplo, se acaba aparecendo para alguém, ele vai aparecer no tamanho de 1080. Então, a gente vai aqui, ó, 360, então a gente vai colocar 360. Não, só 180 então, 180, para a gente selecionar uma margem de 180 para 180, dividido por 2, 180, dividido por 2, a gente vai colocar aqui uma margem de 180 para a gente saber exatamente a parte de cima e a parte de baixo, onde a gente não pode colocar informação. Caso a gente coloque, na verdade a gente pode colocar as informações aqui, mas se a pessoa estiver visualizando pela parte do explorar, não vai aparecer essa parte. E aí, só da gente fazer isso, a gente já concluiu de forma super rápida a nossa primeira etapa da criação dos posts, que é justamente a base do nosso arquivo e as linhas guias para a gente saber exatamente os alinhamentos que a gente tem que seguir. Dessa forma fica extremamente simples, ó, da gente saber exatamente o espaçamento, ó, o lugar, o espaço central que a gente tem para trabalhar aqui no nosso arquivo. E agora a gente já pode vir para a nossa segunda etapa, que é informações principais. E as informações principais a gente basicamente vai adicionar os textos que a gente quer. Eu já tenho aqui, inclusive, aqui do lado, o exemplo de post que eu desenvolvi para trazer aqui para vocês nessa aula, que a gente vai reproduzir. Se você aqui no teclado der um Ctrl+Shift+G, ó, um Ctrl+Shift+G não, um Shift+G, você consegue visualizar ou esconder as linhas guias. Eu, por enquanto, vou deixá-las ocultas para facilitar a gente de trabalhar aqui, deixar o nosso arquivo mais limpo. Aqui embaixo, a gente tem acesso à nossa ferramenta de texto. Eu vou clicar aqui e vou escrever exemplo criativos para realmente dar o exemplo. Se você selecionar a tecla K, você pode, ó, você vê que o painel até mudou da tecla V ou da tecla K, ele já até mudou o painel aqui do lado, porque se você vir com a tecla K, você consegue, ó, aumentar, ampliar o tamanho do seu texto padrão. Então, se você viesse, por exemplo, só pela tecla V, que seria a ferramenta padrão que a gente seleciona aqui, você só ia mudar, ó,
a caixa de seleção do texto. Agora, se você tiver com a tecla K, ele muda para essa nossa outra ferramenta, que é a ferramenta de escala, e a gente consegue ajustar o tamanho do nosso texto de forma padronizada, de forma que ele aumente proporcionalmente. Então, se a gente voltar aqui com a tecla V, a gente também tem algumas configurações de texto aqui no nosso painel da direita. E o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a tipografia que eu quero trabalhar. Aqui você tem acesso a diversas tipografias, inclusive todas as tipografias do Google Fonte você consegue baixar, você consegue acessar diretamente aqui pelo nosso painel do Figma, sem nem precisar instalar e baixar e instalar no seu computador. Porém, a tipografia, inclusive, se eu fosse utilizar, eu poderia utilizar, por exemplo, a Montserrat. Dá um Enter, vamos centralizar aqui ao meio. Aqui você consegue ajustar o tamanho da altura de espaçamento entre as linhas. Se eu fosse utilizar, por exemplo, a Montserrat, que é uma fonte gratuita padrão, eu colocaria mais ou menos no Extra Bold, diminuiria o espaçamento entre cada uma das letras, colocaria centralizado ao meio, aumentaria com a tecla K de novo. E aqui você também consegue alinhar de acordo com o objeto. Porém, eu quero seguir a identidade do meu perfil, quero seguir a minha identidade visual. Então eu vou utilizar a mesma tipografia que eu utilizo nos meus trabalhos, que é a Pilate. A Pilate já fica bem mais interessante. Eu vou colocar aqui no tamanho book, no peso book, dependendo da tipografia, sempre muda de tipografia para tipografia, o peso que você consegue utilizar. Vamos diminuir um pouco aqui. E aqui eu acho que eu também vou deixar mais ou menos aqui, menos 4 entre as linhas. Você consegue deixar bem espaçado, você consegue brincar, você consegue fazer bastante coisa. Eu gosto de deixar um pouco mais junta para justamente trazer um pouco desse ar minimalista para os meus designs. E aí agora, só para a gente complementar a nossa segunda parte de informações principais, vamos vir aqui e vamos escrever o nosso segundo texto. Exemplo criativos para criar posts profissionais. Para criar posts profissionais, vamos vir com a nossa tecla K selecionada de novo, vamos reduzir o tamanho do nosso texto, vamos colocar aqui embaixo, tá alinhado ao meio os dois? Vamos ver, tá alinhado ao meio os dois. Com a nossa tecla K selecionada, acho que mais ou menos desse tamanho tá bom. A gente aqui, já terminou de colocar as nossas informações principais. Eu já vou, inclusive, também adicionar os detalhes que eu quero nesse texto para, mais uma vez, complementar de acordo com a minha identidade visual, que nada mais é do que só um quadrado. Então a gente consegue vir aqui selecionar a forma de quadrado. Eu vou selecionar a cor do texto que eu quero. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Aí eu consigo vir aqui, selecionar a cor que eu quero. No meu caso, eu utilizo esse vermelho aqui na minha identidade visual. Com a tecla Ctrl e as aspas aqui do teclado, você consegue arrastar para baixo ou para cima. Ou se você quiser, você consegue só selecionar diretamente por aqui nas suas camadas, que nem eu expliquei para você nesse painel da esquerda. Você consegue vir aqui, selecionar. Se você quer que fique por baixo de algum arquivo, eu vou colocar que eu quero debaixo do nosso texto. Vou clicar e arrastar para baixo com a tecla Alt selecionada para eu duplicar esse quadrado, ou se você preferir, você pode dar só um Ctrl C, Ctrl V, e vou evidenciar também, criar posts, mais essa parte aqui de baixo, que é para a gente adicionar um pouco de design, para a gente adicionar um pouco mais de vida. A gente aqui, agora de forma super rápida, já criou as nossas informações principais. Agora a gente seleciona tudo. Na verdade, deixa eu vir aqui. Colocar um pouco mais para baixo. Agora a gente seleciona tudo, dá um Ctrl G e de forma super rápida a gente já tem as informações principais do nosso conteúdo aqui. Agora a gente vai para a nossa próxima etapa, que é basicamente a seleção, a gente colocar as nossas imagens aqui no nosso conteúdo. Para deixar a nossa aula um pouco mais rápida, eu já selecionei todas as imagens que eu quero utilizar aqui no nosso post. São imagens de astronauta, também seguindo a identidade visual. Com a tecla K eu consigo selecionar todas elas aqui, inclusive todas essas imagens que eu estou utilizando e que eu vou utilizar aqui e trazer de exemplos nesse vídeo
foram criadas com foi criada com inteligência artificial, a imagem desse astronauta, a imagem desse aqui mexendo no notebook, o outro no balanço, é esse aqui caminhando nessa passarela. Todas as imagens que eu utilizo nos meus projetos ou dos meus clientes são feitas com inteligência artificial, inclusive para você que quiser aprender as melhores ferramentas do mercado, as mesmas ferramentas que eu utilizo, eu vou deixar aqui embaixo o link na bio para você conhecer o meu treinamento de inteligência artificial. Inclusive lá dentro tem um mini curso sobre Figma Primeiros Passos, para realmente você que está começando a conseguir desenvolver trabalhos iguais aos meus. É um treinamento incrivelmente completo, muito bom, se eu não me engano mais de 5 horas de conteúdo, e ele está por um preço muito barato, muito acessível. Não sei, realmente não sei por quanto tempo eu vou deixar, então eu vou deixar o link aqui na bio para você que ainda não conhece, para você que quiser dominar um pouco mais sobre as ferramentas de inteligência artificial voltado para a criação de projetos profissionais. De fato voltado para quem quiser trabalhar, conseguir desenvolver criativos e ganhar um pouco de money com isso. Então eu vou deixar aqui embaixo para você poder conhecer. E agora, continuando aqui com o nosso treinamento, eu deixei aqui as 4 imagens já selecionadas. O que eu vou fazer? Quando eu falei que eu ia deixar realmente incrivelmente enxuto, incrivelmente fácil para você que está começando também conseguir executar, eu criei essas 4 etapas e eu vou utilizar essas imagens exatamente como eu basicamente já gerei elas. Eu vou clicar aqui e arrastar ela aqui para dentro do nosso arquivo. Você vê que o meu arquivo, justamente por ser preto, mas não ser 100%, ela tem essa diferença de tonalidade. Porém, como é um preto completo, deixa eu selecionar aqui a imagem, eu vou ajustar ela aqui onde eu quero, de acordo com o nosso arquivo. Porém, como ela é um preto 100%, eu consigo, vamos arrastar ela aqui para trás também, eu consigo mudar o modo de mesclagem dela. Então aqui com a tecla V selecionada, e nessa gotinha eu posso mudar o modo de mesclagem. Esses modos de mesclagem tem em absolutamente todos os programas de edição, no Canva, Photoshop, aplicativos de celular. Qualquer programa de edição que você for utilizar vai ter essas opções de mesclagem. E se você vir aqui no modo Light, você basicamente vai estar falando pro programa que você estiver utilizando que você quer que todas as cores que sejam claras fiquem em evidência no programa, mas todas as cores que sejam pretas 100% sumam. E aí você vê que pela imagem, pela nossa imagem, deixa eu dar um Ctrl Z. Deixa eu aqui, pela nossa imagem ser um preto 100%, a partir do momento que a gente ajusta o modo de mesclagem para Light, ele já mescla perfeitamente com o nosso fundo. E agora, praticamente o nosso conteúdo, o nosso post já está pronto. É só a gente ajustar os detalhes finais. Se a gente der um Ctrl Shift V, um Shift G, na verdade, a gente consegue ver aqui todos os alinhamentos, a gente consegue ver se realmente está ficando interessante. Vamos dar um Ctrl Shift, dar um Shift G aqui de novo. E agora que a gente já selecionou a nossa imagem, a gente basicamente concluiu a nossa terceira etapa. E para finalizar as 4 etapas extremamente simples para desenvolver um bom post, a gente agora vai para finalmente detalhes finais. E para a gente ir para os detalhes finais, eles basicamente servem para dar aquele charmezinho final e você realmente finalizar. Você pode desenvolver uma identidade um pouco mais complexa, colocar elementos desfocados no post ou o que você quiser. Eu, como tenho uma identidade bem mais minimalista e o objetivo realmente desse vídeo era enxugar o máximo possível, eu também tenho e tento trabalhar de forma mais minimalista. Para isso, eu já deixei separado aqui o meu logo. Esse aqui é o logo do meu estúdio. E o que eu vou fazer? Eu vou arrastar ele aqui para baixo. Normalmente, eu gosto de deixar eles agora, esses detalhes finais, por fora da nossa margem. A imagem e o texto principal dentro da nossa margem. E agora esses detalhes finais que realmente servem para complementar e enriquecer mais o nosso post profissional ficam do lado de fora. Eu simplesmente alinho ele aqui na parte de baixo, vou deixar ele mais ou menos aqui, e agora nessas partes de cima eu normalmente gosto de escrever pequenas informações. Para isso eu vou dar um Ctrl C, vamos dar um Ctrl V aqui, e eu vou escrever aqui Breno Malagodi. Vamos diminuir o nosso texto para ele ficar realmente como uma informação secundária. Vamos deixar o Malagodi, vamos aqui deixar o Malagodi maiúsculo com a tecla com peso bold. Vamos adicionar outras informações, que seria design e marketing. Vamos escrever aqui design. Vamos arrastar com a tecla alt aqui marketing.
E basicamente a gente tem aqui os 3 textos, as 3 informações que eu quero deixar aqui embaixo. Se a gente selecionar com a tecla Shift e clicar nas 3 e der um Shift A, aqui dentro do Figma a gente tem um recurso maravilhoso chamado Auto Layout. Então a partir do momento que eu dei Shift A, agora ele está dentro do Auto Layout e qualquer coisa que eu escreva aqui ou, por exemplo, que eu der um Ctrl C, Ctrl V, ele automaticamente vai se alinhar de acordo com as configurações que eu coloquei aqui. Então, se você for ver, deixa eu voltar aqui do Auto Layout. Aqui, ele ainda está sem Auto Layout. Eu dei Ctrl Z para vocês conseguirem ver. Ele está com as configurações padrões de texto. A partir do momento que eu dou um Shift A, ele inclusive já muda todas as configurações aqui e a gente consegue alinhar isso aqui, manter todos esses textos alinhados. Eu gosto porque fica muito mais fácil. Inclusive, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nesse Breno Malagodi, que é o texto principal que a gente tem, o maior em quesito largura. Vou ver o quanto que ele está aqui, ó, de largura, que é 130. Vou selecionar esses aqui e também vou deixar com a largura de 130, porque como eles estão alinhando de forma automática de acordo com o Auto Layout, eu definindo para eles ficarem do mesmo tamanho, ele vai ficar ainda mais alinhado. Vamos dar um Enter. Vamos colocar para esse aqui sempre ficar alinhado com a direita, o design sempre ficar alinhado com a esquerda. E aí, agora sim, a gente consegue vir aqui, ó, dar 2 cliques, alinhar a parte de cima. E de forma, ó, super rápida, vamos alinhar todo o nosso conteúdo. De forma super rápida, a gente praticamente finalizou o nosso post. Agora, só para realmente finalizar 100%, vamos criar uma vinheta escura com a nossa forma. Vamos colocar a cor totalmente o 060606, que é o nosso preto. E aqui, dentro das nossas formas, a gente também consegue adicionar um efeito de degradê. E o efeito de degradê, a gente consegue tanto mudar de uma cor para outra, que nem está aqui do preto para o cinza, ou a gente consegue colocar, por exemplo, do preto para um transparente. E aí, ó, fazendo dessa forma, a gente adiciona de forma, ó, super leve uma vinheta aqui por debaixo do nosso logo, só para realmente fazer o olhar da pessoa que estiver consumindo o nosso conteúdo e em direção ao nosso texto principal, e de forma super rápida, de forma super simples, em 4 etapas, a gente desenvolveu o nosso criativo. Vamos, inclusive, aumentar aqui um pouco o texto, alinhar aqui o nosso texto, e só para não ficar sem graça nessa parte de cima, vamos duplicar esse texto aqui que a gente tem. Vamos escrever, deixar só escrito exemplo, vamos pegar outra tipografia, Morganite. Essa é outra tipografia que eu gosto muito de utilizar nos meus trabalhos, justamente por ela ser esse estilo um pouco maior. Ela eu vou deixar na configuração padrão de 0. Vamos colocar aqui um tamanho de médio, arrastar aqui para dentro. Com a tecla K, vamos aumentar ela, só que vamos deixar ela bem aqui de fundo. Praticamente um cinza, ó, esse cinza bem escuro. Vamos jogar aqui para trás de tudo, vamos deixar até mais escuro do que já está. E se a gente vir aqui na parte de degradê também, a gente consegue adicionar um degradê na nossa tipografia. E vamos deixar ela de um cinza quase para um preto. Aqui está preto 100%, né? Vamos deixar aqui, ó, um quase preto 100%. Vamos puxar aqui para cima. Vamos diminuir um pouco o nosso texto principal de novo. E aí, de forma super simples, a gente finalizou o nosso post nessas 4 etapas, e você consegue reproduzir e utilizar essas 4 etapas para você replicar e criar mais posts de forma super rápida. Justamente por isso que eu separei essas 4 outras imagens aqui. Então, se a gente vir aqui com a tecla Alt e duplicar, a gente consegue vir aqui, ó, por exemplo, deletar a nossa imagem e arrastar as nossas outras, e de forma super rápida a gente consegue fazer várias variações, ó, dos nossos criativos. Vamos arrastar para trás de tudo, ó. Coloquei no modo Light também, justamente para o fundo mesclar, para não ficar a borda toda preta aqui da nossa imagem. Ó, eu coloquei aqui de forma, ó. Agora vamos vir aqui de novo, ó. Vamos duplicar mais um, vamos dar um Ctrl D para ele duplicar de novo. Vamos deletar essas 2 imagens e vamos arrastar, ó, as outras imagens para cá. Ó, modo Light, alinha a imagem, arrasta para baixo, joga por debaixo de tudo para ficar por debaixo aqui do nosso degradê e do nosso logo. Você consegue brincar aqui, aumentar um pouco a imagem, mudar
Eu vou deixar aqui mesmo, dessa forma. E aí, a gente também consegue vir aqui e fazer a mesma coisa com o nosso última imagem. Clicar aqui, arrastar, mudar o modo de mesclagem para o modo light. Joga para debaixo de tudo. E esse aqui eu selecionei justamente por ele ser esse balanço e você também conseguir, inclusive, brincar e jogar ele por cima das outras informações. Ó. Então, nesse caso, tá a corrente aqui por cima do nosso texto. O nosso astronautinha eu podia deixar por aqui. Joga por cima de tudo, ó. E aí, de forma super rápida, além da gente criar o nosso conteúdo, a gente conseguiu reproduzir essa mesma identidade. Se você de fato fosse produzir esses conteúdos e postar no Instagram, você também mudaria a chamada principal, você poderia mudar a disposição das informações, mas sempre seguiria essas 4 etapas. E aí você vai me perguntar, beleza, Breno, mas você fez essas 4 etapas e esse visual justamente pensando no seu nicho, justamente pensando na sua identidade. E isso não daria para eu reproduzir na minha. Será mesmo? Será mesmo? E será mesmo? Esse é um exemplo extremamente rápido e claro, utilizando exatamente o mesmo texto, utilizando exatamente o mesmo layout, de como que você consegue reproduzir essa mesma técnica, essas mesmas 4 etapas para qualquer nicho diferente, para nichos de carro, para um nicho um pouco mais, entre aspas, pop, por exemplo, ou para um nicho de beleza, para um nicho criativo, um criativo profissional, mesmo sendo iniciante, mesmo sendo amador, vocês estão vendo como a gente realmente conseguiu, através, nem utilizando técnicas de manipulação, nem utilizando técnicas complexas, a gente precisou. Eu simplesmente vim aqui, praticamente sem nem recortar o fundo das imagens e apliquei elas e consegui criar várias variações do mesmo conteúdo. E essa mesma técnica você consegue reproduzir nos seus trabalhos. Eu espero que isso facilite vocês de aplicar e executar o trabalho de vocês de forma mais eficiente. Lembrando que eu também vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o meu treinamento completo de criação de imagens profissionais através de inteligência artificial. E para você que é novo aqui no canal, eu vou deixar recomendado aqui esse outro vídeo para você assistir e se aprofundar ainda mais.